Olá, estamos iniciando a entrevista coletiva aqui na tela da TV Assembleia Legislativa do Estado de Mato Grosso. Conosco também nesta coletiva, o áudio da Rádio Assembleia FM, você sintonizando no 89.5. O nosso entrevistado de hoje, deputado Oscar Bezerra, do PSB. Vai falar sobre os trabalhos legislativos, a Comissão Parlamentar de Inquérito, a CPI da Copa do Mundo, que ele vem comandando aqui dentro dessa Casa de Leis, o seu próprio partido, o PSB, partido que mais cresceu nos últimos tempos aqui dentro do estado de Mato Grosso, eleições municipais, enfim, de tudo um pouquinho nesta nossa coletiva. Muito obrigado pela presença, deputado, aqui na tela da TV Assembleia. Obrigado, Osmair, é uma honra para mim estar participando desse programa. A nossa companheira, jornalista, amiga Deise também conosco nesta coletiva. Muito obrigado, Deise. Obrigada pelo convite. Olá, telespectadores. E vamos aí aproveitar a presença do deputado para saber o que está acontecendo na Assembleia Legislativa. Olha, como de praxe, vamos com uma introdução inicial voltada para essa nossa entrevista. O deputado Oscar Bezerra é o presidente da CPI, essa comissão parlamentar de inquérito voltada para as obras do Mundial de Futebol. E também o autor da Câmara Setorial Temática, a CST, que estuda a reforma tributária do estado de Mato Grosso. Tendo em vista que a minuta do projeto de lei para o Estatuto das Micro e Pequenas Empresas foi realizado pela própria CST. Sobre a CPI do Mundial de Futebol, há 2 meses do prazo estipulado pela sua conclusão, a Comissão Parlamentar de Inquérito, essas obras do Mundial de 2014, já analisou aproximadamente 500 mil páginas, sendo 100 mil impressas e 400 mil digitalizadas, de documentos que apontam para indícios de direcionamentos em licitações, participação fictícia de empresas em concorrências públicas, entre outras irregularidades. O relatório parcial desta CPI das obras da Copa já aponta um prejuízo de mais de 500 milhões de reais. Já com relação ao decreto 380, relacionado ao ICMS, o deputado Oscar Bezerra também é o autor da Câmara Setorial Temática, que estuda a reforma tributária do nosso estado mato-grossense. Deputado, essa questão tributária do estado, os trabalhos da Câmara Setorial Temática já vêm sendo desenvolvidos há cerca de mais ou menos 8 meses. E agora o governo aumentou em mais 90 dias. São mais 3 meses para debater com o segmento, é isso mesmo? É isso. O decreto 380, ele veio assim meio que atropelando o processo de um estudo, de um trabalho que nossa equipe na Assembleia Legislativa estava elaborando já há um semestre. E como a gente conseguiu fazer com que o governo enxergasse o equívoco que estaria cometendo, foi prorrogado para mais 90 dias, mas em conversa recente agora com o próprio governador Pedro Táxi, eu disse a ele de que não era ainda factível o tempo de mais 90 dias, até porque a Fundação Getúlio Vargas pediu 8 meses para concluir a reforma tributária do estado de Mato Grosso, ou seja, nós não podemos daí mudar as regras do jogo sem antes ver um direcionamento da Fundação Getúlio Vargas de como é o modelo que será implantado no estado. Então eu quero acreditar que teremos aí uma segunda prorrogação levando aí para setembro e para ter a validade de fato no ano que vem, onde já estaria a reforma tributária toda discutida e muito às claras como vai ser as regras do jogo. Aí eu quero só enaltecer a coragem do nosso governador nesse sentido de que falar em reforma tributária nesse país, no momento que nós vivemos, realmente tem que ter coragem para esse enfrentamento. E o governador colocou o estado de Mato Grosso como o único estado da federação a estar debatendo reforma tributária. E eu fico feliz porque, de certa forma, foi em função da nossa propositura dessa discussão aqui temática, é que gerou todas essas discussões e de enfrentamento também quando fizeram a assinatura daquele decreto
no final do ano sem discutir, principalmente com a Câmara e os segmentos que tanto precisam ser ouvidos para que se mexa em qualquer carga tributária nesse Estado. O secretário Paulo Tax, ele também tem auxiliado muito, né? Uma das reuniões parece que aconteceu dentro da própria Casa Civil lá do governo, com o senhor. Sim, quando nós aprovamos a lei da pequena e microempresa, foi lá no gabinete da Casa Civil, com o Ceneri presente, toda a equipe da Câmara Temática, e aí naquele momento nós apresentamos o esboço da lei da criação e eles mandaram para casa. Obviamente teve aí uma discrepância no que foi acordado, o que o governo propôs e o que a Câmara propôs, e diante disso, essa lei ficou aqui retida para que se fizesse também as correções baseadas no que foi estudado pelos segmentos e pela Câmara Setorial Temática. Ou seja, o que mudou, o governo ia corrigir e acabou daí agora englobando tudo isso na reforma tributária do Estado de Mato Grosso. Deise. É possível, deputado, simplificar a vida do empresário, do pequeno empresário? Assim, porque enquanto cidadã em Mato Grosso há 30 anos, eu percebo, principalmente no interior do estado, as pessoas querem trabalhar, elas querem investir no estado, elas têm interesse assim, em estar de acordo com a lei, mas muitas vezes elas não conseguem pela burocracia que elas encontram e dificuldade de entender as leis. É possível simplificar para que as pessoas possam investir mais e gerar mais empregos em Mato Grosso? Então, essa é a grande intenção quando se fala em discussão de reforma tributária de um modo geral no estado de Mato Grosso, que é realmente colocar menos pedras no caminho dos pequenos e micros empresários, médios, grandes também. É uma legislação muito complexa. E aí a simplificação dessa legislação através de uma reforma tributária é que vai dar tranquilidade ao empresário investir, ao pequeno empreendedor que nunca teve a sua empresa abrir a sua pequena empresa sem muita preocupação de que como que abre, mas a preocupação hoje da maioria das pessoas não é nem abrir, é como fechar. E a burocracia é tamanha nesse estado e nesse país de que as pessoas têm restrição, preferem trabalhar na informalidade do que abrir uma pequena empresa em função da burocracia que se tem ao final, quando resolve parar a atividade. Então, esta reforma vem colocar, por exemplo, na Lei 7.098, que é a lei do ICMS do Estado de Mato Grosso, de que não se pode fazer normativas através de decreto na calada da noite, ou seja, temos que fazer através de projeto de lei, usando o parlamento estadual, para que seja discutido, ampliada a discussão, porque aqui nós temos 24 deputados que têm cada um uma ligação com um segmento. Então, se chegar uma lei para mudar, de repente, as regras do jogo, nós vamos propor audiências públicas, nós vamos propor discussão com os setores e automaticamente não terá nenhum milindre daí na mudança a partir do momento que a Assembleia dá a chancela dela, porque ouviu realmente a sociedade. Muitas pessoas do interior, principalmente, eu ouvi relatarem que, assim, abriram uma empresa 30 anos atrás, por exemplo, e tem dívidas altíssimas com o Estado, que mesmo que elas vendam tudo que elas tenham, elas não conseguem pagar essa dívida. Como é que o governo vai tratar isso? Como que a Assembleia, com essa nova essa reforma tributária, ela pode ajudar essas pessoas a continuar contribuindo e legalizar e pagar essa inadimplência que tem até agora? Obviamente vai ter que se criar um critério a respeito do tema do patraismente, vamos se dizer, com os critérios agora todos resolvidos, como seria daqui em diante, onde motivaria novamente aquele empresário a voltar a ter sua empresa. E o governo, por se tratar de uma matéria que está ali, sem nenhuma resolutividade financeira, porque existe o documento da dívida que foi posta àquele cidadão, mas não existe o recebimento efetivo do governo. Então tem que se fazer uma política de recebimento flexível, ou seja, na história do nosso país já teve alguns refis aí de dívidas consolidadas, que se pagou 10% do montante da dívida parcelado, dando condição realmente para aquelas pessoas voltarem para a formalidade.
Eu quero acreditar que é possível se fazer isso aí também no estado de Mato Grosso a partir do momento que finalizar a reforma tributária do estado. Deputado, o senhor comemorou e muito com esse aumento aí do prazo do decreto 380 em vigor. A Câmara Temática ela vai trabalhar em conjunto com um grupo de trabalho do governo, né, nesse debate voltado para o decreto. Quais são essas secretarias? Olha, hoje praticamente as secretarias de Estado de Planejamento, a própria Casa Civil, a do Ceneri Paludo, que eu sempre fujo o nome daquela secretaria, que eles mudaram os nomes, né? Era Indústria e Comércio, eu acho que não sei qual que é agora. Mas é o mesmo, voltado para o mesmo setor. Para esses segmentos. Ou seja, mas o interessante desse contexto é que pela primeira vez na história desse Estado se está ouvindo realmente os segmentos. E eles têm direito de voz, ou seja, a proposta da Fundação Getúlio Vargas será debatido com os segmentos e vai ser apontado o porquê que o governo quer assim, mas ao mesmo tempo o empresário vai ter a oportunidade de dizer, olha, se for assim, vai inviabilizar esse tipo de coisa, ou seja, vai ter uma discussão muito ampla e eu tenho certeza, chegaremos no melhor modelo de reforma, atendendo assim, não só o governo do estado, que eu digo sempre, não tem fábrica de dinheiro, precisa realmente do ICMS do contribuinte para suprir as suas demandas, mas ao mesmo tempo o contribuinte não suporta mais pagar tanto imposto no nosso país. Então, temos que fazer aí um meio termo, onde o governo seja atendido, que cumpra todos os seus papéis e o empresário que paga a conta também não seja, assim, de certa forma, lesado com uma contribuição muito elevada. Os setores, e não só esses setores, mas também a sociedade, todos eles voltados e um tanto quanto revoltados também com a atual situação. O exemplo foi a audiência pública que nós tivemos aqui, né? Debates acirrados, enfim, superlotando essa Casa de Leis. Agora, deputado, por que a OAB e também o Ministério Público, eles consideram que esse decreto 380 não prospera por falta de segurança? O que o senhor acha disso? Gera uma insegurança jurídica algumas cláusulas do decreto. E aí a OAB, por exemplo, contesta a legalidade constitucional do decreto em alguns dos artigos. Nós apenas estamos defendendo os segmentos. Essa questão jurídica cabe à OAB, cabe realmente a quem lhe tem competência para fazer os apontamentos. Mas o fato é, o meu objetivo como parlamentar foi atendido, vamos se dizer, porque o governo reconheceu e recuou do prazo, já era para estar em vigor agora. Mas prorrogando por mais 3 meses, deputado, estamos em abril, né? Abril, maio, junho. Ele só vai vigorar a partir de julho, por aí? Se não prorrogarmos novamente. Como eu disse, já falei com o governador da necessidade de não finalizarmos e nem colocarmos em vigor esse decreto sem a Fundação apontar realmente os caminhos corretos. Daisy? Existem alguns caminhos já avaliados pelo senhor, pela sua equipe, que podem resolver essas questões atualmente no estado de Mato Grosso? Com relação tributária? Exatamente. Veja bem, o decreto, ele normatiza apenas a metodologia no cálculo do ICMS. Não está tendo aumento nenhum de alíquota. Só que o simples fato de mudar a forma de recebimento, incrementa-se daí um valor considerável em cima, que pode variar de 40% a 117%, o aumento que o empresário iria pagar, simplesmente pela metodologia. Eu acho que é importante também a gente deixar claro aqui, e aí, o empresário que está longe de Cuiabá e que quer participar para expor a sua opinião e dizer quais as necessidades, porque como o estado é muito grande, há necessidades diferentes em cada região. Ele pode entrar em contato com a sua assessoria, ou seja, qual que é o canal de comunicação com a Assembleia Legislativa neste momento? Sem dúvida nenhuma, o nosso gabinete está à disposição. Obviamente, nós vamos, se for ligado ao nosso gabinete, nós vamos encaminhar à Câmara Setorial Temática, a pessoa do Xisto, que é o presidente da Câmara, que eu tive a felicidade de escolher como presidente uma pessoa extremamente competente no Parlamento Estadual e fez um belíssimo trabalho aí na Câmara. Os empresários que tiverem alguma dúvida, pode contactar sim o nosso gabinete na Assembleia Legislativa, que nós vamos tirar a dúvida. Agora,
eu quero, a partir do momento que a fundação delinear quais seriam os caminhos, a partir aí do segundo mês, eu quero começar a andar o estado de Mato Grosso, fazendo, não audiências públicas, mas sentando com os setores, CDL, associações comerciais, ou seja, aqueles empresários que queiram debater o assunto, para me apresentar, olha, a Fundação está propondo este mecanismo de agora em diante, para ouvir do setor empresarial as sugestões de melhoria nisso aí. Quando eu voltar a debater com a Fundação Getúlio Vargas, eu terei, olha, lá em Sinop nós tivemos um debate e lá o empresariado apontou que esse tipo de condução que a Fundação está propondo vai gerar isso de problema. A sugestão de lá é desta forma. E esse trabalho em conjunto, parlamentar, sociedade e governo, para chegarmos num bom entendimento e um bom produto ao seu final. Olha, quando a entrevista é boa, né, a coisa passa rápido, nosso primeiro bloco já está se encerrando e ficamos falando praticamente do decreto aí 380. Deputado, antes desse intervalo, eu vou fazer uma pergunta voltada para a CPI, onde o senhor é o presidente da Comissão Parlamentar de Inquérito voltado para a Copa do Mundo. Os trabalhos levantaram até agora prejuízos em torno de R$500 milhão, é isso mesmo? A equipe técnica nos passou esse número. Veja bem, vale ressaltar de que nós não temos o comprobatório de que isso aí foi desviado, foi roubado, que as pessoas imaginam desta forma. E não é assim. O jogo de planilhas que fora feito ao longo dos processos de licitação dão o caminho de que, se não tivesse sido feito esse jogo de planilha, teria a economicidade, por exemplo, desses 500 milhões que foram gastos a mais do que o necessário. Então não é possível afirmar que houve ou não um desvio de recursos. Nós temos que ter todo o critério, até porque não teve o final dessa CPI, de não apontar roubo, desvio, porque senão eu estou pré-julgando sob pena de eu prejudicar a própria CPI. Se não houve roubo, se não houve desvio, então houve incompetência administrativa para investimento. Na minha visão, além da má gestão, que é a incompetência, teve aí interesses escusos, vamos dizer assim, porque se fazer um jogo de planilhas, aonde estava proposto para fazer a aquisição de determinado equipamento 20 milhões, e aí depois que desmembrou a planilha, levou para 118 milhões, quer dizer. Então, realmente, teve aí uma má intenção. Quando se licita um produto por 20 e ao final fica por 118, é porque teve um interesse por trás disso tudo. Agora, eu não vou dizer que é roubo, mas teve realmente um interesse de automaticamente lesar o erário público. Deputado, o relatório final dessa CPI fica pronto quando? Olha, nós já estamos construindo esse relatório. Por exemplo, o estádio já está na fase de conclusão do relatório, onde já tem os apontamentos todos. Vamos ouvir agora mais pessoas, inclusive o Maurício volta a falar. Queremos ouvir o ex-governador e alguns outros técnicos que aparecem como corresponsáveis por várias obras e que têm vindo aqui na CPI e estão dizendo de que eu só assinava, eu nunca fiz nada, eu só recebi a ordem para fazer a chancela, ou seja, engenheiros que assinavam pela obra que eles nem sabiam como era feito. Só aí já tem um crime. Como que um engenheiro assina por uma obra que ele não acompanhou nem o projeto e nem a execução? Isso é criminoso. Quem é que mandou ele fazer isso? Então nós vamos sim, ao final dessa CPI, apresentar ao Ministério Público Estadual e também o federal, que tem dinheiro envolvido, do governo federal, quem são as pessoas que, de certa forma, com essa metodologia brasileira de facilitar o sistema, prejudicou e muito o estado de Mato Grosso e usou um monte de outras pessoas como, vamos dizer assim, boi de piranha, porque essas pessoas que assinaram são verdadeiros boi de piranha. Olha, eu disse, passou rápido essa nossa primeira parte, o primeiro bloco, mas se segura aí, tem muita coisa na sequência para a reta final. E falando ainda desta CPI, o deputado falando do seu partido, o PSB, que foi
a sigla que mais cresceu nos últimos tempos aqui dentro do estado de Mato Grosso. E, é claro, também, eleições municipais, outubro deste ano. É rápido, hein? Já estaremos de volta e conosco também nesta coletiva aí, a Rádio FM, o nosso segundo veículo de comunicação aqui do Legislativo. Rápido, já estaremos de volta com o deputado Oscar Bezerra. Estamos de volta com a nossa coletiva aqui na tela da TV Assembleia Legislativa. Conosco também o grupo de comunicação do Legislativo, a TV Assembleia Legislativa, você sintonizando no 89.5. No primeiro bloco, ficamos praticamente no projeto 340 e começamos a falar, 380, e começamos a falar também um pouquinho da CPI voltada para o Mundial de Futebol. Deputado, dessa CPI, cerca de 500 mil páginas apontando diversos indícios de irregularidades. Na semana passada, nós ouvimos outra vez aí a CPI, né? O senhor ouviu, a CPI convocou o Maurício Guimarães. O que ele acrescentou de novo nessa comissão parlamentar de inquérito? Bom, o simples fato dele confessar de que as dotações orçamentárias não eram respeitadas, ele confessou um crime que na lei federal não é previsto algo que seja diferente. Ele veio dizer que, por exemplo, licitar e dar ordem de serviço sem uma dotação orçamentária de determinada coisa, sem ter o financeiro. Ou o orçamento estava previsto no contrato da fonte 151, da fonte 207, ele usou da 200. Equívocos que, na minha opinião, são irreparáveis e que vai ser responsabilizado sem dúvida nenhuma com relação a isso. Improbidade administrativa grave, gravíssima. E aí fica uma interrogação, como que foi aprovada as contas no Tribunal de Contas com dotação orçamentária sem ser a correta? Isso nos deixa preocupados. O próprio TCE que vinha acompanhando também e apontou várias vezes irregularidades voltadas para o preço mundial de futebol das obras. Tudo bem, mas esse é um crime irreparável. Você pegar uma dotação que não existe para pagamento de uma que está previsto outra, não é factível, não tem. Isso aí é crime realmente que tem que apontar a não aprovação daquela determinada... A partir do momento que foi constatado isso pela CPI, qual que é o caminho para que a justiça seja feita? As detecção de erro será no relatório final apontado. Esse relatório, eu quero acreditar que deve ter aí umas 400, 500 páginas, no mínimo. E aí vai caber, obviamente, aos órgãos competentes, que é o Ministério Público Estadual e Federal, fazer ou não a sugestão da CPI. Não sei se vocês relembram, na época da Luciane Bezerra, ela apontou no relatório paralelo, nem era o oficial, para o Ministério Público, os indícios de irregularidade no MT Saúde, pedindo bloqueio de bens, pedindo prisão, pedindo um monte de coisa. Eles não acataram prisão, mas acataram o bloqueio de bens, acataram aí a condenação dos envolvidos e estão respondendo até hoje em função daquele relatório. É mais ou menos daquele sentido que nós vamos fazer, responsabilizando quem de fato participou de tudo isso. O Maurício poderá voltar a depor na CPI? Não tenha dúvida, vai voltar sim, até porque nós tratamos com ele de estádio, agora VLT, e no segundo momento será a mobilidade urbana, ou seja, as outras obras de mobilidade todas no modo geral. E o senhor falou também que poderá ser convocado o ex-governador. E aquela cariação, o senhor poderia pintar uma cariação entre o Maurício e o próprio Éder Moraes. Isso pode realmente acontecer na CPI? Vocês podem observar que no depoimento do Éder, em várias situações, ele atribuiu a culpa ao Maurício. Vários pontos. Não do estádio, porque o estádio eles não participava disso aí. Mas na questão do VLT, da mobilidade urbana. Então, agora vai depender muito das respostas do Maurício. Porque se ele admitir que realmente era ele, ou seja, igual ele está falando, não, a responsabilidade é minha,
aí não tem a cariação. Agora, se ele compartilhar, vamos dizer, não, eu já peguei pronto do Éder Moraes isso aí, por isso eu fiz dessa forma, aí vai ter necessidade sim de fazer uma cariação. Deputado, enquanto tudo isso não seja resolvido, eu percebo assim que a população cuiabana fica sem o transporte público de qualidade, que é o VLT, tão sonhado. Como é que fica a partir daí? Enquanto essas investigações estão sendo realizadas, fica tudo parado? Depende do Executivo? Nós, cidadãos, o que a gente pode esperar de todas as árvores arrancadas aí na Avenida do CPA? Veja bem, tem nada a ver uma coisa com a outra, né? Senão a população daqui a pouco eu vou passear no shopping, elas vão tacar pedra em mim. Eu não tenho nada a ver, a investigação da CPI não tem nada a ver com o início ou não das obras da Copa. O governo tem total autonomia e, na minha visão, já deveria ter reiniciado esse processo. Que jeito vai ser? Aí realmente ele contratou uma das melhores do mundo, que é a Fundação CPQD, Isso. CPQD, para fazer não é CPQD, KPMG. KPMG. Uma das maiores do mundo aí de consultorias, que eu acredito que deve ter apresentado qual é o caminho que ele tem que seguir. Vamos cortar do Cochipó até na Prainha. É uma opção. Com o dinheiro que se tem, dá para fazer o VLT até lá no CPA. Deixa a outra etapa para uma outra linha de financiamento que possa ser aí adquirido pelo governo do estado, uma vez que não daria para concluir as duas linhas. Não, vamos fazer uma PPP, onde o empresário vai aportar 800 milhões que falta para terminar a obra como um todo. Ótimo, é uma situação. Mas aí vem a preocupação, que preço vai sair essa tarifa? Porque uma PPP tem que ganhar dinheiro, o cara não vai botar 800 milhões e vai cobrar 3,20 a passagem, é óbvio que não dá. Então tem tudo isso e cabe daí ao governo do estado fazer essas ponderações e a decisão é dele. A CPI não atrapalha em nada a condução das obras do VLT, por exemplo. Falando dessa empresa, deputado, entre os dados que a equipe segue analisando aí, está esse relatório parcial, né, da auditoria feita na obra pela empresa KPMG, contratada pelo governo mato-grossense, após determinação da Justiça Federal. Para o senhor, o documento deve ser essencial caso a decisão do Executivo seja pela conclusão do modal ou não? Não tenha dúvida. Eu acho que é por aí o caminho. Agora, essa consultoria, e eu disse isso lá no Palácio, 60 dias de levantamento para apresentar uma proposta de futuro de uma obra tão relevante como essa, eu confesso que não vislumbro assim, algo muito concreto, muito estudado, a não ser que tenha esse know-how realmente muito grande de outras obras de VLT no mundo, esta empresa, porque nós estamos há 1 ano investigando isso aí, como foi dito aqui, 500 mil páginas de estudo pela nossa equipe e confessamos aí, por exemplo, de que qual é a solução mais viável, a CPI ainda não encontrou. Quer dizer, como é que em 60 dias uma consultoria, apesar de todo o know-how que tem, possa dar um norte ao governo? Quer dizer, espero que eu esteja errado e de que realmente esse norte seja o melhor caminho para o governo não cometer um equívoco, de repente. Deputado, ainda uma última pergunta, depois nós vamos já para eleições, enfim, seu partido. Uma última pergunta voltada para o VLT. Poderia haver um aditivo de prazo e também de valores por se tratar de uma obra licitada pelo regime diferenciado de contratação, que é o RDC, ou não? Então, o RDC já por si só não permite aditivos, nem de prazo e nem de valores. E já ocorreu, o de prazo está voltando a reincidir o prazo, a prorrogação, ou seja, e o valor está aí batendo na porta com esse relatório da KPMG, que aponta que precisa aportar mais 600 milhões para a conclusão da obra. Ou seja, então,
Só que agora legitimando o governo a fazer o aditivo, porque um relatório de uma empresa dessa automaticamente dá a legitimidade daí para fazer o aditivo que precisa ser feito, se assim o governo entender. Deputado, eleições, outubro agora, pegando fogo, o seu partido. O senhor falou que é um dos que mais tem crescido nos últimos tempos em Mato Grosso? Com muita qualidade, se diga-se de passagem. Nós conseguimos elevar de apenas o prefeito Mauro Mendes da capital para 16 prefeitos hoje filiados na sigla partidária. Hoje, o PSB, se nós colocarmos o que representa eleitoralmente falando, ele supera, sem dúvida nenhuma, 55% do eleitorado do estado de Mato O Grosso. senhor falou com qualidade. Você acha que tem partido inchando aí, crescendo, mas... Quero fazer juízo de valores, nenhum outro partido. O fato é que o PSB realmente fez um crescimento qualitativo interessante. Se pegarmos a capital, Lucas, Sorriso, Mutum, são as principais cidades, vamos supor, do eixo que o partido conduz aí. Se a gente colocar a população, o eleitorado na frente, hoje o PSB detém mais de 50% do eleitorado do estado, é comandado por prefeitos do PSB. Juara, o seu município, depois, só mais uma. A sua esposa, a ex-deputada, ela será candidata, pré-candidata lá para as eleições? Ou? Hoje ela está como pré-candidata, é a prefeita daquela cidade, também pelo PSB, obviamente, e nós queremos fazer um trabalho para que tenha êxito esse projeto, até porque a cidade de Juara é uma cidade importantíssima no contexto estadual também. Esse crescimento que o senhor fala do PSB, ele é um reflexo da falta de credibilidade que o PT, o PMDB e o PSDB estão assim conseguindo nacionalmente? Olha, a crise política no nosso país, obviamente, reflete nas siglas partidárias. Aquelas que estão em mais evidências, como você disse, PT e PSDB, acabam sim por macular um pouco a imagem, ou seja, e automaticamente as outras siglas que menos têm envolvimento acabam sendo favorecidas. E o PSB é uma sigla, vamos dizer assim, pura, não vamos dizer, porque pura na política do nosso país, eu acho que não existe nenhuma, só se recentemente criaram algum partido aí. Mas, não, é verdade. E aí, mas o PSB é um partido mais tranquilo, mais clean, vamos dizer assim, ou seja, um partido onde absorve, obviamente, lideranças que têm a simpatia de que o modelo que está aí está equivocado. E já teve, vamos dizer, o PSDB a oportunidade de governar o país, o PT está aí há 12 anos comandando o país, mais 15 anos comandando o país, e o PSB, de repente, pode ser o azarão, o que vai correr por fora nessas últimas eleições aí, podendo oferecer um outro nome, uma outra opção à sociedade do país. Deputado, quando se fala de pleito eleitoral, enfim, a coisa já pega fogo, né? Mas parece que seu município lá, Juara, é um município pequeno, a cidade é pequena, né? A eleição lá parece que é diferente dos demais municípios mato-grossenses. O que acontece lá em Juara? Por que ele é tão acirrado assim, esse debate político lá no seu município? Não, Juara, realmente, historicamente, é uma das eleições mais acirradas sempre. Tem, assim, discussões fortíssimas. O grupo do ex-deputado José Riva é consolidado, é um grupo forte na região, em especial na cidade de Juara. E o nosso grupo, que hoje eu represento como deputado estadual, também é muito consolidado e forte e respeitado na cidade. Então, obviamente, toda eleição tem um processo de discussão aí muito ampliado e não vai ser diferente esta vez, porque quem está lá como pré-candidato do grupo do Riva, teoricamente, é o Priminho, que é irmão do Riva, que ficou 12 anos fora do município, morando em Poconé, mas que voltou o ano passado, dentro do prazo legítimo de poder ser votado, vamos dizer. Já foi prefeito 2 vezes daquela cidade, então a população o conhece, sabe da condução que ele consegue aplicar. E a mesma coisa a Luciane. A Luciane foi primeira-dama quando fui prefeito, diga-se de passagem, eleita mais atuante de toda a história
do município e consagrou ela a ser a deputada estadual mais votada daquele município na história. Por exemplo, nem mesmo os 5 mandatos do Riva conseguiu em momento nenhum ter a votação que a Luciane teve no único mandato dela em Juara, ou seja, então ela está realmente credenciada a governar aquele município. Obviamente, quem define é a população. E essa opção, nosso grupo vai oferecer à sociedade de Juara, agora no pleito que se aproxima. Eu gostaria de entrar agora na questão de um projeto de lei que o senhor está elaborando aí sobre os fitoterápicos. Explicar para a gente como é esse projeto de lei e de que forma esses fitoterápicos eles podem ajudar a população mato-grossense. Bom, primeiro nós precisamos que o governo normatize isso em lei, ou seja, um programa de governo de fitoterapia, que é a proposta que a Câmara Temática fez e apresentou o esboço ao governo do Estado, que até agora não mandou para a Assembleia esse projeto. Mas a fitoterapia, existem aí centenas ou milhares de plantas medicinais que podem ser usados aí na prevenção de doenças. E eu quero dizer, e já falei isso ao governador, de que, dando certo o projeto da Luciane em Juara, será lá a cidade piloto que nós vamos implantar esse programa para mostrar para as outras 140 cidades do estado de Mato Grosso o quão seria bom que o governo aplicasse realmente um investimento, além da agricultura familiar, que seria aí fomentada de forma gigantesca na produção desses elementos que seriam aí plantas medicinais, ainda assim a nossa população das cidades automaticamente teria um produto natural de altíssima qualidade e resolutividade no tratamento preventivo das nossas doenças que hoje existem aí à solta. Por exemplo, lá em Juara nós temos hoje já uma pessoa que, quando se pega a dengue, a zika, ele faz simplesmente um chazinho de melão de São Caetano. Acabou, não tem coceira, não tem nada, não precisa parar de trabalhar. E o São Caetano é que as chácaras por ali sobem qualquer cerca, né? Praga. Vai subindo ali. E aí, imagine vocês se a gente colocar numa escala, obviamente, de produção ordenada, com acompanhamento, a pequena agricultura teria uma atividade lucrativa excepcional e a população, de um modo geral, teria aí a oportunidade de ter algo que eles, teoricamente, conhecessem. Foi produzido no fundo do quintal. De que forma que eles vão conhecer? Como vocês vão chegar lá? Vão ser ministradas aulas, orientações de como plantar, de como colher, de como usar essa medicação? Já existe este projeto no papel? Com certeza. Precisa fazer assim um treinamento para cada um deles. Não pode ser qualquer tipo de planta. Nós vamos ter que ordenar o plantio dessas plantas aí, de vários modelos, até para ter o laboratório, o recebimento a contento das quantidades necessárias para produzir qualquer tipo de medicamento. A droga sintética hoje no nosso país é realmente uma caixinha de surpresa. Muitos desses medicamentos sintéticos que hoje nós tomamos, eu também faço uso disso, muitos deles não têm o princípio ativo necessário para a cura da nossa doença. Parece que se dá a impressão de que esse laboratório quer que você sempre continue com dificuldade de saúde para que ele venda mais e mais e mais e mais. Então, nós podemos sim, através da fitoterapia, fazer diferente nas nossas cidades, no nosso estado. E esse projeto tem essa intenção. Quero acreditar de que o governo deva mandar isso aí o quanto antes para a gente normatizar, respeitando a Anvisa. Nós precisamos ter aí a parceria da Anvisa na produção disso tudo aí, apesar da legitimidade do município em produzir para o seu próprios postos de saúde, mas os seus médicos, por exemplo, dos municípios, têm que estar conscientes de que a prescrição daí então será de produtos naturais. Deputado, estamos chegando na reta final dessa nossa coletiva. Eu gostaria que o senhor falasse algo essa semana agora e todo mês de abril, né? Estamos
com os olhos voltados para o aniversário de nossa capital. 297. Aniversário de Cuiabá, 297 anos, aproximando aí desses 300 anos, né? Então, algum projeto, alguma coisa, seu gabinete, algo voltado para o cuiabano, para essa cuiabania, para o aniversário da nossa capital. E qual a capital, qual a Cuiabá que o senhor gostaria de ver já daqui a 3 anos, nesses 300 anos de Cuiabá? E aproveitando já com as suas considerações finais também dessa nossa coletiva. Queria parabenizar a querida cidade de Cuiabá e eu acredito que a minha contribuição como deputado estadual para esta capital vai ser, sem dúvida nenhuma, apresentar o resultado desta CPI à sociedade cuiabana, que sofre o dia a dia com a fissura aberta, vamos dizer assim, no seu centro da cidade, do VLT, de obras de viaduto que estão funcionando pela metade. Ou seja, esse seria o presente dos deputados que compõem a CPI, deputado Mauro Sávio, deputado Dilmar Dal Bosco, Wagner Ramos, Silvana Amaral e Oscar Bezerra, para a sociedade cuiabana, ao seu final, tendo pelo menos a tranquilidade de que as pessoas que fizeram o mal para que a cidade tivesse mais bonita no dia de hoje vão pagar o preço, podem apostar. Então, é o que a gente deseja aí, felicidades à cidade de Cuiabá, que tenha sucesso, obviamente, na continuidade que está funcionando muito bem através das suas administrações. E eu fico feliz de participar da história do estado de Mato Grosso, em especial da história dessa belíssima cidade chamada Cuiabá. Porque essa cicatriz, ela tá horrível, né? Muito. Desce lá no aeroporto, olha, vai rasgando aqui, centro da cidade industrial, centro da nossa capital, enfim, realmente não é um cartão postal, né, que ninguém gostaria de ter uma capital, uma cidade completando aí esses 300 anos. Deputado, suas considerações finais e o nosso muito obrigado pela sua presença. Eu agradeço pela entrevista, agradeço pela oportunidade da TV Assembleia estar levando um pouquinho da informação do nosso trabalho no Parlamento Estadual para os munícipes do Estado e dizer que eu me sinto extremamente honrado de, no universo de 3 milhões de habitantes, eu ser um dos 24 parlamentares escolhidos para representar esse povo todo. E eu quero fazer o meu trabalho aqui durante o meu mandato com muita determinação para que, ao final, o meu balanço pessoal seja de que realmente eu contribuí para o crescimento do nosso Estado e pela melhoria de vida do nosso povo. Fica aqui o meu agradecimento e desejo a todos aí um ano repleto de felicidades e muito trabalho e que nós superemos essas dificuldades do momento agora. Um abraço. Deise, muito obrigado pela presença. Obrigada pelo convite. Tá aí, conversamos com o deputado Oscar Bezerra, falando aí das suas ações, enfim, voltado dentro do nosso parlamento. Conosco também na coletiva, o áudio aí da nossa rádio FM da Assembleia Legislativa, voltado para o pool de nossa comunicação. Fique ligado, sequência, grade, programação, aqui na tela da TV Assembleia Legislativa de Mato Grosso. Até a próxima.